Falo para vocês o texto. Efésios capítulo 5, versículo 2. Carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 2. Se a igreja participar, ficar ligada, se os obreiros estiverem em espírito, tudo fluir do jeito que Deus quer, eu prometo ser breve. Amém? Para que vocês tenham uma semana abençoada e oportunidade de um bom descanso, tá? Mas primeiro vamos adorar a Deus, vamos louvar ao Senhor e aí vamos meditar nesta palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Diz assim o texto, somente uma parte, uma leitura parcial do versículo 2, amém? Diz assim: andai em amor, como também Cristo vos amou. Eu vou contar até 3, você pode, em alto e bom som, repetir esta frase de forma didática, para que os seus ouvidos ouçam o que você está dizendo, para que você entenda que isto é uma obrigação sua e minha, como cristãos, amém? Vamos lá, 1, 2, 3, andai em amor. Tem mais gente na igreja, não tem não? Vamos lá, 1, 2, 3. Abre a boca, crente. Aleluia. Vamos orar pela palavra de pé, mãos dadas, por gentileza. Senhor, nós oramos por esta palavra nesse momento. Pai, meu desejo é primeiro que o teu Espírito me capacite, Senhor, a pregar. Que o teu Espírito, Senhor, me ensine, ó Pai, todos os dias como ser um porta-voz do teu povo, da tua igreja. Senhor, em segundo lugar, eu oro para que os que aqui estão sejam abençoados enquanto a tua palavra é pregada. Pai, que haja libertação, que haja em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, cura, porque este é o sinal de que o Evangelho é o poder de Deus. Aonde ele é pregado e crido, o Senhor manifesta os seus sinais. Deus, eu peço em terceiro lugar, que os anjos que aqui estão continuem nos guardando, promovendo-nos um culto abençoado, e que essa igreja de coração aberto comece a adorar o teu nome, que essa igreja de coração aberto comece a dar glória para o alto, porque Deus vai descer com glória aqui, ninguém vai impedir. Deus vai se manifestar de forma tremenda esta noite, e não há quem possa impedir. Oh, começa a glorificar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por você, pela sua casa, pela sua vida. Começa em nome do Senhor Jesus Cristo a louvar a Deus, porque Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de todo o louvor. Senhor, nós dizemos essa noite, fica conosco, seja bem-vindo, e que nossos corações recebam a tua palavra. Se tem alguém que é cheio do Espírito Santo, pode glorificar bem alto e exaltar o Senhor Jesus Cristo. E se é mais cheio, fala em línguas estranhas, porque enquanto você fala em línguas estranhas, Deus edifica o teu espírito. Aleluia, glória a Deus. Se assente no seu lugar, por gentileza. Glória a Jesus, aleluia. Amados irmãos, eu estava em oração ontem pelo culto deste domingo, e o Espírito Santo foi generoso comigo e deu logo uma mensagem revelada ao meu coração. O que é uma mensagem revelada? É aquilo que está na mente de Deus no momento para falar ao seu povo. E eu, em oração, aproveitei a oportunidade e guardei no meu coração tudo que Deus falou e transformei aqui para vocês de forma didática, dentro de um tema que eu tenho certeza que é a maior vontade de Deus para a sua igreja, é a maior vontade de Deus para o seu povo. O texto vai nos falar, texto de abertura, de uma postura
de um comportamento, de um estilo de vida que o cristão deve ter, simplesmente pelo fato de que o seu Deus foi o maior exemplo para ele, para este povo. De outras palavras, nós devemos imitar a Jesus Cristo, nós devemos buscar pensar como Jesus pensou, nós devemos procurar ter os mesmos sentimentos. Filipenses capítulo 2 vai nos dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. E claro, nós devemos nos esforçar para que tenhamos as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos que Jesus teve, porque isto é cristianismo. Se isto não acontecer na minha vida, na sua vida, estamos perdendo tempo, estamos vivendo de uma forma enganosa, vaidosa, que não nos levará a lugar nenhum. Mas eu creio que aqui há pessoas que adoram a Deus, que querem viver como Jesus viveu, que querem ser luz dessa terra, e por isso essa palavra vai te alimentar, vai te abençoar, vai te encher de graça e força, porque Ele está conosco. Assim como Cristo nos amou, devemos amar uns aos outros. Com gentileza, fala para alguém que está ao seu lado, sem gritar, com carinho, sorrindo, de preferência, porque você é crente, tem espírito de vida em você, de alegria, e vai dizer: assim como Cristo nos amou, devemos amar uns aos outros. Amém. Olhe para cá. Quando a palavra de Deus nos fala que Cristo nos amou, ela nos dá grandes exemplos. O maior de todos os exemplos, que é a consumação do grande amor de Deus, que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra grega para perecer é morrer eternamente, é sofrer eternamente, e Deus não tem vontade que você morra, que você sofra, que você seja penalizado, torturado eternamente no inferno, mas Ele vai dizer para que não pereça, mas antes tenha vida eterna. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Eu venho listar aqui de uma forma bem simples para você, meu querido ouvinte, 3 exemplos do amor de Deus por nós, manifesto, praticado, vivido, experimentado, e que nos motiva a fazer o mesmo com o nosso próximo. Jesus nos falou: amemos uns aos outros em espírito, em verdade. Devemos amar, devemos suportar, devemos doar-nos uns aos outros. Isto é evangelho, e a frieza que está no mundo não pode tirar essa essência de mim e de você, jamais, jamais, jamais. Jesus não está dizendo: ame aquele que te ama, ame aquele que é pentecostal, ama aquele que dá oferta, ama aquele que fala em línguas. Deus fala: ama a todos. Pode ser o ímpio, o religioso, o assassino, o bandido, a prostituta, aquele que te atormenta. Devemos amar, porque esta é a essência do evangelho. 3 exemplos rápidos de que Cristo nos amou e devemos fazer o mesmo. Primeiro, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 34. Este lugar está gostoso para a adoração do nome do Senhor. Diz assim, Lucas, você volta um pouquinho aí, terceiro dos 4 evangelhos, diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Só até aqui, meu irmão. Eu não vou ler o contexto, mas você vai entender que Jesus está indo à cruz. Jesus está sendo posto na cruz. Cruz hoje é bonita,
bonito, a gente faz enfeite no altar, a gente usa como pingente, algumas pessoas colocam até como tatuagem nos seus corpos, mas cruz na época de Jesus não era nada de bom. A palavra grega para cruz é estauros, e estauros no grego significa lugar de suplício, instrumento de dor e tortura. A cruz era a forma mais vergonhosa de se morrer na época. Só morria na cruz as piores pessoas, só morria na cruz diante do Império Romano as pessoas que o governo ou a religião da época queriam mostrar como exemplo de pessoas ruins, pessoas que não mereciam respeito, não mereciam valor. O próprio Jesus, quando estava andando com seus discípulos, falou bem claro: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que não renunciar pai, aquele que não renunciar mãe, aquele que não renunciar mulher, aquele que não renunciar irmão, filhos e nem a sua própria vida por amor de mim, não é digno de mim. E ele vai dizer assim: aquele que não vir após mim, tomar a sua cruz primeiro, não é digno de mim. Jesus estava dizendo bem claro: eu vou ser motivo de escândalo, as pessoas vão sentir vergonha de mim, as pessoas vão querer estar longe de mim, e quem quiser me seguir tem que estar pronto para o mesmo. Pastor, que mensagem forte! Não é isso que eu estou ouvindo nessa geração. Eu estou ouvindo um Jesus que me deixa do jeito que eu quero, vivendo minha vidinha, meus sonhozinhos, fazendo as minhas maldades, guardando os meus pecadinhos, que Ele me ama do mesmo jeito e não quer mudança de mim. Pois se você tem ouvido esse evangelho de conforto, saiba que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós devemos não somente crer, mas também padecer com Jesus. E quem ama padece. Se nós formos olhar aqui o texto de Lucas 23, ele está se doando pela humanidade, ele está se entregando como a única solução para salvar a alma do pecador, e o pecador ainda está zombando, está criticando, está flagelando, está humilhando, está machucando o seu corpo. E ele vai dizer esta frase: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu preguei uma vez, eu falei: Jesus estava tão alheio de si, Ele nos amou de tal modo, porque se Ele, como Deus, falasse assim: Pai, abre os olhos dessas pessoas que estão me machucando, para eles verem o que eles estão fazendo, não teria castigo pior. Mas Jesus podia mandar anjo para destruir, matar queimado. Não haveria castigo maior do que eles vissem o que eles estavam fazendo. Tamanha seria a dor do arrependimento, do remorso. Mas Ele nos amou tanto que Ele poupou as pessoas, e enquanto Ele estava sofrendo, Ele estava perdoando. Irmão, há pessoas que para perdoar levam 1 ano, 2 anos, 5 anos, morrem sem perdoar. Você não pode dizer que você é um novo nascido, é um cristão, se você não sabe perdoar. Você perdoa depois, fala: eu vou te perdoar o que você fez comigo aquele ano, aquele dia. Jesus estava perdoando no momento, enquanto estavam maltratando. E em meio à zombaria, desce da cruz: você não é o Filho de Deus. Cuspida, paulada. Jesus está perdoando. Ele proferiu palavra de perdão, nós estando ainda em estado de condenação, porque Paulo vai dizer: Ele nos vivificou, nos perdoou, estando ainda nós mortos nos nossos pecados, irmãos. Ei, você não fez nada de bom para Jesus falar: agora eu vou te perdoar. Não, quando Jesus te perdoou, olha para cá, você estava em inimizade com Ele, pecando contra Ele, e Ele te perdoou, Ele me perdoou. E o texto nos mostra que temos que perdoar. Pastor, 70 vezes 7 todo dia? 70 vezes 7 todos os dias. Jesus falou que aquele que não perdoar o seu próximo não vai ter o perdão de Deus.
Falta de perdão é pecado imperdoável. Se você não perdoa, você não entra no céu. O que tem de gente ferida na igreja, gente magoada, com raiz de amargura, porque não entende o poder do Evangelho, que pela fé nós somos devedores uns dos outros, e que nós pecamos contra nós mesmos, pecamos contra os nossos semelhantes, pecamos contra pessoas que nem conhecemos, pecamos contra Deus, e é obrigação perdoar. Então, a primeira prova que Cristo nos amou é que Ele perdoou. A palavra grega para perdoar aqui é apieme. É a junção de duas palavras, apô mais ieme, e significa enviar para frente. E eu vou soltar uma revelação aqui. Jesus era uma pessoa que perdoava porque Ele não queria ninguém parado, sem sonhos, frustrado na mesmice. Então, quando a palavra diz que perdoar é enviar para frente, Jesus estava dizendo: Pai, eu envio eles para frente, eu envio eles para frente, eu envio eles para frente. Isso já passou, deixa eles prosseguirem, deixa eles viverem, porque eles vão ser restaurados um dia. Quem perdoa envia para frente, quem perdoa envia para frente. E Deus está te ensinando isso. Quando alguém pecar contra ti, não paralisa ele com ódio, não paralisa ele com raiva, com mágoa, mas envia ele para frente, abençoa ele para ele continuar seguindo, e ore para que ele um dia receba uma libertação, como nós recebemos um dia. Não temos desculpa, irmãos. Ou aprendemos a perdoar, ou nós não estamos prontos para viver. A segunda coisa, que é um exemplo de que Cristo nos amou e devemos fazer o mesmo, está em João capítulo 8, versículo 7. Eu amo essa história. Poderia pregar somente nela aqui, mas eu preciso me deter no desenvolver do assunto que nós precisamos nos fortalecer essa noite. Cristo nos amou quando Ele preservou. Diga: preservar. Você vai saber. Vamos ler aqui, para que a gente tenha uma palavra totalmente embasada nas Escrituras. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Nós estamos vendo uma mulher que é pega em adultério, segundo a lei da época, Deuteronômio, Levítico. A pessoa, quando era pega neste ato, ela era exposta publicamente. Para você entender um pouquinho do que estava acontecendo. Esta mulher é pega numa suspeita, num caso de adultério, com mais de 2 testemunhas, que é válido. E essas pessoas levavam este transgressor, segundo a lei judaica, a lei de Moisés, como era interpretada nos dias de Jesus, levava esta pessoa com violência, com gritaria. No caso da mulher, ela era exposta com os seus seios à mostra. Então, a parte superior do seu corpo ficava exposta, seus seios ficavam expostos diante da sociedade, e arrastada, cuspida, jogada, estava prestes a morrer daquela forma, vergonhosa, horrível, porque a lei apontava o castigo do pecado diretamente no pecador, no corpo, para mostrar o resultado do pecado, que é morte. E Jesus estava naquele lugar, enquanto as pessoas estavam acusando, porque Jesus vai chamar as pessoas que estavam condenando esta mulher de acusadores, e Jesus está escrevendo na areia, que a palavra escrever aqui no grego é grafô, é formar sobre a superfície caracteres. Então ele está escrevendo sobre a areia. Quando perguntam para ele sobre a situação desta mulher,
e que conforme a lei ela deveria ser apedrejada, e o que ele faria, porque eles também estavam tentando acusá-lo também, acusadores. O papel do acusador só é acusar, destruir, envergonhar, expor, humilhar. Mas Jesus nos amou, então a Ele, o que devemos fazer desta mulher? O que tu dizes? Ele vai dizer assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, Filho de Deus, profeta, Messias, ele sabia que a pessoa que estava adulterando com ela estava com uma pedra na mão, e os seus amigos estavam encobrindo. Como assim? A gente mata ela, ninguém sabe de nada e você continua a sua vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: você que estava adulterando com ela, porque não se adultera com outra coisa a não ser com alguma pessoa, deveria estar aqui também. Por isso você entende que o texto, todos eles, acusados pela sua própria consciência, soltam as pedras. Por quê? Injustiça. A palavra adultério vem do grego moicheia. Ela estava em situação de moicheles, adultério, prática sexual ilícita. E nesse momento Jesus é o único que preserva. Alabrante oramash. Enquanto homens estão acusando, querendo ver a morte, a vergonha, preserva, dizendo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Chama ela no canto e diz: cadê os seus acusadores? Não tem nenhum, Senhor. Eu também não te acuso. Por isso vá e não peques mais. Nós vemos um Deus que, sendo Deus, não veio para acusar e julgar, mas para salvar o que estava perdido. Mas pasme que na igreja tem gente que não é Deus e está querendo acusar o pecador. Irmãos, infelizmente não é no mundo, mas é entre os cristãos, na igreja, que estamos vendo pessoas, e Deus mandou falar isso aqui. Eu estou na unção de Deus para falar, porque isso foi uma das coisas que Deus falou comigo: tu vai falar, porque eu não quero isto no meio do meu povo. Eu não me agrado disto. Pessoas que se dizem crente estão usando as redes sociais para expor, para mostrar, para tirar print, para enviar para os outros, para envergonhar as pessoas que estão caídas. O que é isso, igreja? O Espírito Santo está perguntando: o que é isso, igreja? Aonde vocês aprenderam isso? Aonde? Porque, irmãos, isto é papel da serpente. A palavra diabo ou diabolos, Satanás, significa acusador. Tem gente que Deus chamou para ser filho, para trabalhar para a luz, e está trabalhando para o acusador. Meu filho, não faça isso. Não faça isso, porque isto não é papel de crente. Usa as redes sociais para crescer, para ouvir louvor, para estudar, mas deixa a vida do que está caída em paz. Respeite. Eu fico pensando, eu acho que essas pessoas estão tão cegas que elas pensam que não tem família, que não tem filho, um parente, um cônjuge que ama. E eu acho que elas não pensam que um dia alguém pode pegar alguém que ela ama, caído, e expor nas redes sociais. Irmãos, isto é papel do diabo, não é da igreja. Sinto muito, pastor, eu não sabia. Amém, não estou te julgando, mas a palavra de Deus está repreendendo gente aqui.
Pega este aparelhinho que você tem e saiba usar. Não use para mostrar coisa ruim, gente caída. Não é o seu papel. Deus te chamou para ser igreja. Deus te chamou para restaurar. Para quando tiver caído, se você não pode fazer nada de bom por ele, então pelo menos se cale, não piore. E outra coisa, não contamine a igreja. Porque eu subo no altar, irmãos. Se quiser mostrar para mim, mostra a glória de Deus, mostra a bênção de Deus, mas não vem falar de quem caiu. Sabe por quê? Porque o seu dever não é falar de quem caiu, é orar por ele, é clamar por ele, é ter misericórdia dele, porque foi isso que Deus teve de você. Aleluia, aleluia. Cristo nos amou porque ele nos preservou. E a gente não tem coragem de preservar a pessoa que um dia sentou na mesa com a gente, a pessoa que um dia serviu com a gente, a pessoa que um dia enxugou as nossas lágrimas. Irmãos, não faça isso. Se você quer ter uma vida abençoada, irmão, próspera, não faça isso. Não exponha as pessoas. Já basta o diabo sabe fazer isso muito bem. Ele não precisa da sua ajuda. Mas eu vim profetizar aqui que esses coveiros, esses servos da serpente não vão manchar a nossa imagem, não vão destruir a nossa família com calúnia na internet, com um printzinho mostrando como é que está, aonde está. Eu profetizo em nome de Jesus a queda desse espírito aqui nessa igreja, e que Deus vai levantar quem preserva, quem preserva, quem preserva, quem preserva. Se você é de Deus e preserva a vida do teu irmão, levanta a tua voz e dá aquele grito de glória. Xaracanta labrassure. Aleluia. Assim como Cristo fez, se Cristo preservou, eu preservo. É minha obrigação. E a palavra preservar, bispo Vânia, no grego é tereo, que significa defender. Você não está entendendo, irmão? Pega no ombro de alguém aí, dá uma sacudidinha assim e acorda. O seu papel é defender, defender o que está caído. Não entrega na mão do diabo, não. Defende ele, ora por ele, clama por ele. Deus vai mudar isso. E Deus vai dar autoridade para você que é luz também. Quando alguém vir mostrar a desgraça de alguém, você fala: ei, meu irmão, faz o seguinte, não quero ver não, vamos orar por ele, vamos pedir para Deus restaurar ele. Porque o inimigo, irmão, só acha espaço quando o outro dá atenção. Eu não dou atenção para essas coisas. Eu já tenho responsabilidade demais para cuidar da vida dos outros. Tem gente que pensa que o pastor está aqui para cuidar da sua vida. Não estou, meu irmão. Eu mal cuido da minha. Tem gente que pensa que o pastor está na igreja para mudar a sua situação. Não posso mudar a sua situação. Quem muda ela é você com a sua fé. Eu estou aqui para tentar te convencer a ter uma natureza mudada pela fé no Evangelho. Porque se a gente não vive o Evangelho, irmão, tudo é show, que não tem efeito nenhum diante do céu. Terceira coisa, Cristo nos amou quando nos abençoou. Diga: Cristo nos amou quando nos abençoou. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que está em Cristo, o diabo não vai te enganar, não.
Você que está em Cristo, escuta o que eu estou dizendo aqui, isso aqui é boa nova, Evangelho. Você tem todas as bênçãos em Cristo Jesus. Só 1 e 2 que entendeu, né? Porque isso é importante. Quem está dizendo não sou eu. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, irmãos. Não é com uma, não é com duas. Irmãos, abre a sua mente para o Evangelho. Não é com um pouquinho, não é com a metade, não é com 99%, mas com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo nós temos todas as bênçãos nas regiões celestiais. É do céu. Tiago vai dizer que é do alto que vem todo o dom perfeito, toda boa dádiva, direto do Pai das luzes, aonde não há sombra de variação nem mudança. Tudo que nós precisamos já foi nos dado lá na cruz. Você só tem que se apossar disso, você só tem que incorporar isso, você só tem que acreditar nisso, confessar esta verdade, porque a sua guerra não é contra pessoas, é contra o diabo que mente, que engana. E quando ele quiser enganar você dizendo que você é derrotado, que você não tem, que você não pode, você cheio do Espírito Santo vai dizer Bíblia na cara do diabo e vai dizer: quem disse? Porque o meu Deus me falou que eu sou abençoado com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Aleluia! Por isso, igreja, não tenha medo de dar, de abençoar, de ser uma bênção, de contrariar a religião, porque essa mensagem que eu preguei deixa religioso com raiva. Não tenha medo, Jesus já te abençoou. Quando você entregou a sua vida a Ele, quando você decidiu ter uma aliança com Ele, tudo já foi resolvido. Seu passado foi apagado, uma nova história foi escrita, e o teu futuro o Pai cuida, o Pai cuida, o Pai cuida, o teu amanhã o Pai cuida, o Pai cuida, o Pai cuida. A palavra abençoou, porque eu prego assim, pastor, vem com esse negócio de grego, mas é porque a forma que a Bíblia foi escrita. A gente pega uma versão traduzida, e às vezes a gente fica limitado de compreender por causa da nossa cultura aquilo que realmente aconteceu. A palavra abençoar usada aqui no texto de Efésios e em alguns outros textos é a palavra elogio no grego. Elogio, do elogio. O que é ser abençoado? Olha só que lindo. Elogio significa falar bem. É isto que Deus está dizendo. Quando Paulo estava escrevendo lá os Efésios, irmãos, tu não der glória porque está ruim mesmo. Quando ele estava escrevendo lá, o Espírito Santo falando: filho, escreve. E ele estava escrevendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, Deus está falando, eu estou falando coisas positivas. Eu estou falando bem da Bispa Vânia, eu estou falando bem da Débora, eu estou falando bem do Leonardo, eu estou falando bem da IPMA, eu estou falando bem deste país. Quando Deus te abençoou, o texto quer dizer: Deus falou bem, Deus falou bem, Deus falou bem, Deus falou bem. Ei, Deus falou bem ao nosso respeito. E se Deus falou bem, por que falamos mal uns dos outros? Se Deus falou bem, por que falamos mal uns dos outros?
assim como Cristo nos amou, devemos nós o quê? Amar. É Bíblia. Então se Ele me abençoou, Ele falou bem. Toda vez que o nome do Fábio ecoa no céu, Deus fala bem, fala coisa boa para o Fábio. Porque Ele está dizendo, então faça o mesmo com o seu semelhante. Toda vez que você lembrar de alguém, fale bem dele, fale bem dele. Se alguém vier querer derrubar a imagem, envergonhar a imagem, a reputação dele, você fala, não, eu falo bem dele, é uma bênção, que Deus abençoe mais. Aleluia! E eu tenho certeza, irmão, se a gente viver a palavra, a glória de Deus vai se manifestar no nosso meio. Se a gente viver a palavra, a glória de Deus vai se revelar no nosso meio. Se a gente viver a palavra, Deus vai curar a tua casa, Deus vai libertar a tua família, Deus vai levantar esse ministério. Mas nós temos que ter um compromisso com a palavra. Aleluia, levanta a tua mão para cima, eu vou profetizar sobre você. Deus já te abençoou na tua vida espiritual, Deus já te abençoou na sua vida emocional, Deus já te abençoou na vida física, mental, familiar, profissional, ministerial, e vai falando aí, Deus me abençoou, Deus me abençoou. Vai escolhendo uma área, vai escolhendo alguém da tua família, vai escolhendo uma parte do teu corpo, mas vai dizendo, Deus me abençoou, Deus me abençoou, Deus me abençoou, Deus falou bem ao teu respeito. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se coloca de pé. Aleluia. Prepara aí o escudo para mim. Que voz da verdade. Oh, Jesus está aqui, meus irmãos. Andai em amor, como também Cristo nos amou. Como Cristo vos amou. Se Ele perdoou, eu posso perdoar. Se Ele preservou o que estava caído, eu também posso preservar. Ao invés de expor, de mostrar, se Ele nos abençoou, e isso é uma verdade, eu sou abençoado. Você, igreja, é abençoada em Cristo Jesus. Você pode abençoar. Nós vamos orar para que Deus manifeste a graça dEle, e que nós possamos compreender o Evangelho e vivê-lo. Eu queria também essa noite, se tem alguém que necessita de uma oração especial, pela sua saúde, por alguma área da sua casa, que nós estaremos orando neste momento por você. Os cooperadores estarão aqui à frente. Se tiver alguém que queira aceitar Jesus, também pode conduzir aqui, nós estamos aqui para isso. Se tiver alguém que queira uma oração especial, nós vamos orar agora, e a gente aproveita e ora por você. Se também não tem problema, nós vamos fazer a oração nesse momento. E vamos pedir a Deus que cure o nosso interior. Porque, Bispa Vânia, muitas vezes pessoas que têm dificuldade de perdoar, pessoas que ficam mostrando a vida dos outros, que estão caídos, essas pessoas estão doentes por dentro. E o meu papel aqui como pregador, irmão, não é piorar, sabe? Não, é te ajudar. Eu não prego aqui em cima para espancar ninguém. Eu grito porque não tem outro jeito, Deus só me usa assim. Eu já tentei pregar sentado, calado, baixinho, não dá. Mas, irmão, pior é você guardar isso dentro de você. Aqui Deus está pouco se lixando se a gente é pastor, se a gente é obreiro, se está doente. Ele quer curar. Pastor, eu preciso de ajuda nessa área. Você pode vir aqui, pode ser até aqui, ó.
Gente que está orando, não, eu que estou precisando, que aqui não é lugar de religiosidade. Quem está doente precisa de ajuda e pode contar com a igreja. Pode contar. Ah, mas eu sou cooperador. Ah, mas eu sou pastor. Ah, o que as pessoas vão dizer, foi assim que as pessoas estão caindo. Tem gente que está no mundo hoje porque falou, se eu contar a casa vai cair. O diabo enganou. O diabo que cairia, porque quem confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia, restauração. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Tem gente doente porque não pede ajuda. Aí a doença que é da alma começa a refletir no corpo. E a Bíblia diz, confessai, trazei para os presbíteros orarem, porque, irmão, se você for uma pessoa que está doente, como é que você vai dar vida para o outro? Se você não consegue perdoar, como é que você vai ministrar perdão para o outro? Ah, eu sou uma pessoa que exponho os meus irmãos quando caem, eu sou o primeiro a contar para todo mundo, mostrar no Instagram, no Facebook, como é que você vai ajudar o caído? Pastor, eu não sei abençoar as pessoas. Eu sou crítico, eu espraguejo, eu lanço palavra de maldição, eu xingo os meus filhos, eu mando eles para aquele lugar, eu falo que eles não vão ser nada, eu não sei abençoar. Isso é doença e Jesus quer te curar. Eu queria que o corpo de obreiros orasse por esta mulher, porque Deus está trabalhando no coração dela. Filha, te trouxe aqui porque tivestes uma decepção com um ministério. Tu fostes incompreendida. E tu pediu ajuda e falou, Deus, será que eu estou errado? O que eu devo fazer? E eu te dirigi. Porque do jeito que eu te chamei para adorar, é o jeito que você vai adorar, e homem não vai impedir. Estou tocando no teu coração, eu estou te dando água viva hoje, pela minha palavra. Beba da água do Espírito. Alguém ministra nela e receba uma renovação espiritual, porque grande é a obra que eu tenho contigo. Vamos orar, igreja. Senhor, nós oramos essa noite. Pai, eis aqui a minha vida, eu também preciso, ó Deus. Nós oramos, igreja, ore, para que o Espírito Santo te capacite, nos capacite a viver o amor de Cristo. Deus, nos ajuda a perdoar aqueles que nos feriram, meu Pai. Nos ajuda a levá-los eles para frente, enviar para frente. Nós liberamos, meu Senhor, o perdão. Nós liberamos, meu Pai, todas as bênçãos que o Senhor tem sobre a vida deles, porque o Senhor disse, amai os inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. A minha essência é fazer o bem, a sua essência é fazer o bem, a nossa essência é fazer o bem. Senhor, nos ajuda, meu Pai, a preservar, Senhor, nossos irmãos. Pai, muitos de nós, meu Senhor, temos errado, Senhor. O nosso papel não é expor, não é se agradar da queda, da vergonha de ninguém, Senhor. O nosso papel é preservar, o nosso papel é interceder. O apóstolo Paulo disse, orai para que os homens sejam cheios do conhecimento da tua vontade e sabedoria espiritual. Abre os olhos dos que estão cegos agora, que eles tenham visão espiritual, que eles vejam que o inimigo está trabalhando, que eles acordem para Deus. O nosso papel é salvar, não é condenar. O nosso papel é livrar, não é entregar na mão do diabo. Shurikandarai, nos capacita, Senhor, a amar. Deus nos ensina a abençoar. Quantas vezes estamos estressados, e murmuramos e falamos mal, mas a partir de hoje nós queremos abençoar nossos irmãos. Pai, eu abençoo as famílias, eu abençoo as igrejas. Nós abençoamos a cidade de Ceilândia, nós abençoamos a cidade de Taguatinga, nós abençoamos nossa família, nós abençoamos os nossos amigos, os nossos inimigos, nós abençoamos as almas.
nós bendizemos, nós falamos bem, nós falamos bem, nós falamos bem. Ele pode estar caído hoje, ele pode estar desviado hoje, mas nós profetizamos, vai ser pregador, Deus vai restaurar, Deus vai mudar a sorte, Deus vai fazer. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. Abraxuri candarabachai. Pode soltar aí. Aleluia. Nós vamos louvar. Nós estamos encerrando esse culto. Tem lanche aí fora, não tem? Tem lanche para ajudar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Na quarta-feira aqui às 3:30 da tarde tem campanha. Amém? Com as mulheres atalaias. Sexta-feira às 20 horas também campanha das revelações de Deus. Amém? Esteja conosco, porque Deus tem o melhor para você. Dá playback. Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, aleluia, Jesus. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, aleluia, Jesus, nós te adoramos. Vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou, aleluia. Tu dá ordem às estrelas, aleluia, Jesus, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, é nos braços de Jesus, meu irmão, no teu colo, ó Altíssimo. Quero ouvir. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Quebra hoje o poder do inimigo, Senhor, nos enche dessa graça. Ei, calabraçora, canarabá. Quem sabe canta com a gente, vamos lá, adora o Senhor. Aleluia! Porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Abarabacê, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra, ela é pura, ela é pura, ela é pura, ela liberta, aleluia, escudo para os que nele creem. Quantos creem que a palavra é escudo e ela é pura, ela purifica os nossos corações e nos protege das armadilhas do adversário? Aplauda o Senhor. Amém?
Então, irmãos, quarta-feira, está aí, tá de mover de Deus, que Deus abençoe. E a minha vontade, sexta-feira às 20, tá? A minha vontade é essa, irmão. Ver a IPMA, vivendo o Evangelho e envergonhando o inimigo, né? Amém? Ore por nós estamos orando por vocês, porque estamos vivendo dias, irmãos, que se a igreja não ficar na palavra, o inimigo vai derrubar. Se a igreja não se alicerçar na palavra e viver o Evangelho, o vento vai derrubar, porque a vinda de Jesus está próxima, e o inimigo está com fúria sobre os crentes. Você que é crente hoje, nessa geração, escuta o que eu estou dizendo. Você que é cristão hoje, redobra a tua oração, redobra a tua vigilância, porque está bastando pouquinho para o inimigo. Teve gente aqui que no processo, na mudança para o templo, uma coisinha, o inimigo agarrou. Outros não agarrou porque o pastor foi lá, a bispa foi lá e pegou, porque se deixasse também não estava aqui não. E a gente teve que orar, não foi, bispo? Expulsar demônio, para a pessoa acordar, porque os dias são maus, mas maior é o que está conosco. E se você tem tempo para Jesus Cristo, o mal não tem poder sobre você e sobre a sua casa, amém? Família de adoradores, deixa eu abençoar vocês. Pai, eu abençoo cada vida, cada família. Pai, dá uma segunda-feira abençoada para os teus filhos. Senhor, dá uma segunda-feira de vitória na escola, na rua, no trabalho, na casa. Pai, o Senhor nunca deixou e nunca vai deixar faltar nada aos teus filhos. Eu venho abençoá-los, meu Pai, em nome de Jesus, e que a tua palavra reine no coração deles, e que a tua palavra reine na casa deles, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos. E você diz amém. Aplauda bem forte o Senhor, igreja, que Ele te ama. Cumprimenta aí pelo menos 3 pessoas que estão perto de você e diga para ela: ame como Jesus te amou. Diga: ame como Jesus te amou. Aleluia. Deus abençoe. Culto encerrado. Muito obrigado. Amém. Se for batizar, fala com alguém aqui da frente.